Super N, primeiras notícias. Super N, primeiras notícias, está recebendo aqui nos estúdios o advogado Fernando Luiz Barbosa. Ele vai falar com a gente sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que isenta de tributos os imóveis destinados às pessoas de baixa renda. A gente está falando do PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, que oferta casas populares para quem ganha até R$ 1.800 por mês. Fernando Luiz Barbosa, mais uma vez, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. Bom, Fernando, para a gente começar essa entrevista, o que significou essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esses imóveis para quem é da baixa renda, né? Para quem tem aquela renda de até R$ 1.800 por mês? A questão, Rodrigo, dessa decisão do Supremo, ela parte de uma intervenção do município de São Vicente, interior de São Paulo, que questionava que os imóveis que eram arrendados pela Caixa dentro deste programa deveriam recolher o tributo de IPTU. E o Supremo entendeu que, pelo fato de ser uma atividade de finalidade pública, que é de fomento à questão de moradia, até mesmo de erradicação da pobreza, de uma medida de erradicação da pobreza, que, por estar afetado a uma finalidade pública, seria abrangido pela regra da Constituição de imunidade. Então, que enquanto durar esse período do financiamento e estiver arrendado pela Caixa, esses imóveis, eles não pagam, eles não recolhem IPTU. Então isso vale só para aquele período em que a pessoa ainda paga a prestação. Quem já quitou o imóvel, quem já quitou o arrendamento, essa pessoa vai ter que pagar o IPTU. Paga o IPTU, normalmente. Enquanto ele estiver dentro do fundo, porque enquanto a Caixa, enquanto vige o arrendamento, é como se o imóvel pertencesse ao fundo. Sim. Então, por essa razão, ele está protegido pela regra da imunidade e não recolhe o tributo IPTU. Essa medida tem um alcance social bem interessante, né, Fernando? Um alcance social extremamente significativo, Rodrigo, porque uma das funções do Estado é de implementar políticas no sentido de trazer bem-estar para a sua população e olhar também para a população mais carente. Então, diante dessa necessidade, em 2001, o governo federal criou a lei que instituiu o PAR e fez com que essas regras elas prevalecessem no sentido de estimular essas pessoas que têm essa baixa renda a terem condição de adquirirem os seus imóveis. Na sua opinião de advogado, Fernando, essa decisão pode abrir um precedente também para quem está naquela primeira faixa de renda do programa Minha Casa Minha Vida? Porque a gente tem ali o programa Minha Casa Minha Vida com várias faixas, que atendem até das pessoas que têm uma renda menor, sim, até pessoas da mais alta renda. Mas considerando pessoas que têm essa renda mais baixa, que estão muitas vezes naquele primeiro degrau ali do programa Minha Casa Minha Vida, pode abrir um precedente na sua avaliação? Eu acredito que não, Rodrigo, porque no caso específico do PAR, a decisão do Supremo, ela avaliou que a Caixa ela não afere qualquer tipo de renda, ela não afere lucro com essa atividade, porque a única coisa que ela faz é gerenciar o programa. Já no caso do programa Minha Casa Minha Vida, você tem uma exploração de atividade econômica. Então, por esta razão, você não teria, talvez, os mesmos efeitos dessa decisão para as hipóteses do Minha Casa Minha Vida. A exploração da atividade econômica, nesse caso, é relativa principalmente à questão das construtoras, que acabam tendo ali, obviamente, uma margem de lucro quando estão construindo os imóveis do Minha Casa Minha Vida. Também a própria Caixa, né? Porque ela é remunerada, ainda que você tem umas taxas que remuneram a Caixa pelo serviço que é prestado. No caso dos imóveis do PAR, essa remuneração da Caixa ela vem para cobrir os custos com a manutenção do programa. Então não tem finalidade qualquer de lucro nessa situação. Essa é a diferença. Para quem mora no imóvel do PAR, que está nos acompanhando neste momento, Fernando, e tem esse benefício a partir de agora, o que a pessoa deve fazer? Ou isso compete à prefeitura? O Supremo deixou isso claro na decisão, o que tem que ser feito agora por parte de quem mora e que ainda está vivendo esse arrendamento do imóvel? A decisão do Supremo, ela nesse aspecto, ela ainda não foi incisiva de como vai ser operacionalizada essa situação. Ficou vago ainda. Mas cabe às prefeituras, aos municípios, eles estarem atentos a essa decisão do Supremo por ser uma decisão com repercussão geral e buscar dar uma orientação a essa população de baixa renda no sentido de garantir a eles o exercício desse direito. No caso de outros programas sociais que a gente tem no Brasil,
abre algum precedente essa decisão? Assim como eu perguntei em relação à Minha Casa Minha Vida, existem outros muitos programas sociais, não necessariamente da área da habitação, mas você acha que é uma porta de entrada essa decisão do Supremo, ou é algo, repito, muito específico ali para aquela questão do arrendamento residencial? Nesse caso, uma decisão bem específica para as hipóteses de arrendamento do arrendamento residencial. No entanto, como há outras políticas públicas de inclusão, de erradicação da pobreza que são adotadas pelo Estado, o administrador público deve estar atento para as eventuais repercussões que isso pode ter na vida das pessoas e de implementar essas políticas com a busca da maior eficiência possível, Rodrigo. Muito bem. A gente conversou com Fernando Luiz Barbosa, ele é advogado, explicando para você, ouvinte, essa decisão do Supremo, decisão recente, que isentou de IPTU imóveis destinados às pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que ainda estão pagando o PAR, Programa de Arrendamento Residencial, que fez até muito sucesso uns anos para trás aí. Fernando, gostaria de agradecer a sua participação, certamente ajudou bastante os nossos ouvintes a entenderem um pouquinho disso que o Supremo definiu. Obrigado, bom dia, boa semana para você. Eu que agradeço, Rodrigo, para vocês também uma boa semana.